Alô pessoal, aqui é o professor Grings do canal omatemático.com e neste vídeo estou começando o vídeo de física elétrica de nível superior. Inicialmente eu vou fazer uma rápida exposição sobre carga elétrica, mas não irei me deter muito porque a física é de nível superior e eu considero que os alunos já têm uma base sobre esse assunto. Caso isso não seja verdade, convido a vocês a assistir os vídeos de nível médio que eu postei. Para isso basta digitar Grings Física Elétrica no YouTube e os meus vídeos vão aparecer. E posso dizer que são vídeos de excelente qualidade. Para nós estudarmos física elétrica, temos que falar do átomo. E na física elétrica tem dois elementos importantes, os prótons e os elétrons. Outras partículas não são relevantes para a física elétrica, elas não são levadas em consideração. Aqui nós temos um átomo, onde aqui no centro, o núcleo, tem os prótons e os nêutrons. Contudo, apenas os prótons são relevantes. E aqui na eletrosfera, ao redor, girando, tem os elétrons. Os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Para que a gente possa ter um maior entendimento, eu fiz um átomo bem simples aqui de hidrogênio sem nêutron no meio. Só aquilo que interessa, um próton e um elétron. Então, o elétron tem uma carga e o próton tem uma carga igualmente do mesmo módulo, só com sinal contrário. E aqui está então o valor da carga do elétron, é muito pequenininha, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa é a carga do elétron. E a do próton é o mesmo valor, porém positiva. Então o que diferencia um do outro é o sinal. Aqui a carga é positiva, aqui ela é negativa e ambos têm o mesmo valor numérico. E a carga é muito pequena. Então, como o átomo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, um anula o outro. Então ele está numa condição neutra. Agora eu poderia arrancar alguns elétrons, daí ficaria mais prótons, e aí ele ficaria positivo. Ou eu poderia adicionar alguns elétrons, daí ele teria mais elétrons que prótons, aí ele ficaria negativo. Vamos dar uma olhadinha nesse desequilíbrio. É isso que gera a carga elétrica no corpo. E aqui está então um átomo que possui 2 elétrons e 3 prótons. Ou seja, ele tem um próton a mais que elétron. Então, no caso, este elétron é anulado para esse próton, este elétron é anulado para esse próton, e este próton não tem nenhum elétron para anular ele. Então, a carga do átomo em si ficaria com a nossa formulazinha, o número de elétrons ou prótons em desequilíbrio, aqui no caso é um próton apenas. Então, nós temos essa formulazinha Q igual a 1 vezes a carga elementar que eu já coloquei ali em cima e ela é positiva. E após fazer as operações e multiplicar por 1, coloquei o valor aqui da carga elementar e o valor então desse átomo, a carga elétrica desse átomo é 1,6 10 elevado a menos 19. Então essa é a carga que excedeu e ela é positiva. Então temos uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 a mais do que elétrons. Mais um exemplo, aqui no caso eu tenho 3 prótons e 1 elétron, então eu tenho 2 prótons a mais. Então a carga aqui total seria 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa é a carga então, aqui tem 2 prótons a mais, essa é a carga então do átomo, a carga excedente. Quer dizer que tem esta carga positiva em desequilíbrio. Então essa é a carga final do nosso corpo aqui. Vamos dar uma outra olhadinha em outra situação. Neste caso aqui, o que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e 4 prótons. O que nós temos é um elétron a mais sobrando. Este próton anula com este com este, este com este, este com este e este aqui fica sobrando. Então tem um elétron a mais promovendo o desequilíbrio. Então bota 1 no N aqui. E aí está o resultado final, então, negativo, claro, porque são elétrons a mais. Bom, os processos de eletrização, primeiro é o atrito, pega um bastão de vidro, lã de vidro, esfrega e depois que esfregou vai ter uma carga, sei lá, se é positiva num, e negativa no outro. Quer dizer que se esse aqui
arrancou elétrons e esse aqui perdeu elétrons. Então esse tem 3 mais, esse tem 3 menos, porque cada elétron que ele é arrancado tem um mais aqui. Então esse é o primeiro processo de eletrização. O segundo processo de eletrização é o contato. E aqui está o contato, então. Tem um corpo carregado e outro neutro. Encosta os dois, há uma troca de carga, daí este aqui fica com uma carguinha que ele não tinha antes, ele era neutro. Eu eletrizei um corpo por contato. O próximo é a indução. Tem várias formas da gente fazer uma indução. Eu inventei uma aqui para vocês verem, vou explicar. Tem um bastão carregado positivamente e 2 pedacinhos de metal condutor neutro. Eles estão neutro. Então o que eu faço inicialmente? Eu encosto eles um no outro, assim como estão aqui, ó, e esse bastão se aproxima e não encosta. Quando esse bastão se aproxima, ele vai atrair todos os elétrons para cá, porque é positivo, e vai faltar elétron aqui, porque eles vieram tudo para cá. Então eu separei o mais e o menos, já estão separados. O próximo passo seria então separar os 2 pedacinhos de metal, como está aqui, ó, e deixar o bastão ainda aqui. E o próximo passo ainda seria levar o bastão embora. Pronto. Os corpos que estavam neutros no início, agora estão carregados. Esse é o processo da indução, onde se induz, não há contato. Ele só chega, se aproxima, separa e depois a gente faz a separação e eles já ficam com cargas, cada um com cargas opostas. A indução pode ser feita de várias maneiras. Eu vou fazer de um outro jeito, porque não é só uma maneira que existe. Aqui está um jeito muito conhecido, de novo o corpo carregado é um neutro. Eu aproximo esse corpo carregado do neutro e aí o que acontece? Ele separa as cargas, só que não tem um outro corpo, é só no mesmo corpo. Então, feito isso, eu boto um fio aqui no chão e os elétrons sobem para carregar isso aqui. Então vai subir elétrons aqui, ó, vão subir por esse fio e vão botar isso aqui ficar neutro aqui desse lado. E os elétrons estão ali na janelinha olhando a banda passar, esses aqui. Só que o lugar deles foi preenchido. Aí eu tiro o fio. Tirei o fio, levei embora o fio. E daí, então, não tem mais como subir ninguém, nem descer. Levo o bastão embora e no momento que eu levo o bastão embora, o corpo agora está carregado. E não estava carregado lá no início. Por quê? Porque eu segurei os elétrons e mandei outros elétrons subirem para ocupar aquelas vagas vazias. Quando eles voltaram, o banco estava já cheio. Ficaram na janela olhando as figuras, né? Então é outro processo, né? Indução, muito simples de entender, mas tem outras técnicas também, não precisa só esta. Bom, um exercício então aqui, para a gente treinar, eu tenho aqui um corpo com carga 3,2 nanocoulomb. Quantos elétrons foram arrancados desse corpo para ter essa carga? Eu quero saber qual é a quantidade de elétrons que eu tive que tirar do corpo para que aparecesse esse desequilíbrio. Ou seja, os prótons são superiores aos elétrons, porque eu arranquei elétrons. E aí nós temos que usar aquela formulazinha. Antes de mais nada, deixa eu lembrar que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E a do próton é isso aqui. Tanto faz. Aqui não interessa o sinal para nós. No caso, a carga é positiva. Nós temos 3,2 nanocoulombs. Eu coloquei aqui do ladinho uma coisa que vocês vão ter que se acostumar. 1 mili é 10 elevado a menos 3. 1 micro, 10 elevado a menos 6. 1 nano, 10 elevado a menos 9. E 1 pico, 10 elevado a menos 12. Como nós temos nano aqui, então eu posso botar aqui 3,2 vezes 10. Nano é menos 9. Menos 9. Coulomb. Pronto. Tirei aquele prefixo, coloquei agora o valor dele, tá? Posteriormente, eu vou usar a formulazinha, aquela carga, tá aqui a carga, ó, 3,2 vezes 10 elevado a menos 9, colocando aqui. E o N é o que eu quero saber, o número de elétrons. E a carga elementar tá aqui. Só que eu não vou precisar colocar o sinal, só me interessa o valor, porque eu quero saber quantos elétrons. Isso é positivo, né? E depois aqui está positivo também, então eu vou pegar esse positivo aqui. Já coloquei aqui os valores, o Q e o E. Agora eu vou passar dividindo para ver o que vai resultar. Aí está 32 com 16, já sei que isso aqui vai dar 2. Pode fazer que vai dar certinho. 10 menos 9, e esse aqui passa para cima como mais 19. Menos 9 mais 19 dá 10. E aí está então, número de elétrons arrancado é 2 vezes 10 elevado a 10. É uma quantidade bastante grande. E aí está o número, então, claro, é elétrons, né? Coisa muito pequena. Tem que ter uma quantidade grande para dar aquela carga. Mas é isso então. É assim que se faz para achar o número de elétrons, né?
usando essa formulazinha. Só lembrando uma coisa que eu me esqueci de dizer para vocês, que a carga aqui de um corpo é quantizada, ou seja, ela é múltiplo desses valores aqui. Ela não pode ter metade desse valor, por exemplo. Ou é uma vez, duas vezes, três vezes, sempre um número inteiro multiplicando isso aqui, não um número fracionário. Tá? Vou mostrar para vocês um medidor de cargas, para saber se um corpo está carregado. O mais simples, que se usa muito, é um vidro aqui. Aqui tem um arame condutor e uma bolinha também de metal. E aí aqui embaixo tem duas plaquinhas bem flexíveis. E aí eu coloco aqui em cima uma carga. E o que vai acontecer quando eu aproximar uma carga aqui? Tá aí o que vai acontecer. Quando eu coloco um bastão carregado, ele puxa os elétrons para cima. Fica aqui em cima e fica com falta de elétrons aqui. Então essas duas plaquinhas estão carregadas agora. E por isso elas se repelem. Porque eu também não tinha falado, mas cargas de mesmo sinal se repelem. Aqui está uma coisa que vocês talvez já estejam sabendo, né? Tem que estar sabendo. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Como aqui nós temos essa plaquinha com mais e essa plaquinha com mais, então vai se repelir, as perninhas vão abrir. E aí você vai ficar sabendo que esse corpo está eletrizado. Ou seja, está carregado, está com algum tipo de carga. Só não vou saber se a carga é positiva ou negativa. Só vai me dizer que tem carga nele. Então, vamos fazer mais uma atividade. Bom, então para finalizar, vamos fazer um exercício e também vamos sedimentar melhor esse assunto. E esse exercício foi extraído do Halliday. O exercício diz: A, B e D são placas de plástico carregadas. Essas aqui são placas de plástico carregadas. E C, placa de cobre neutro. É importante ressaltar que cobre é condutor e plástico não é. As forças eletrostáticas entre as placas estão representadas. Aqui estão as forças, né? Essa se atrai e essa se repele. E aí diz, os pares restantes se atrai e se repele. Os pares restantes são esses aqui e esse aqui. Ele quer saber com essas informações se ele se atrai ou se repele. Já coloquei aqui em cima que essas aqui estão carregadas com cargas e são de plástico. Vou botar um acentinho aqui. E essas aqui, cobre e neutro. Aí essa placa A com essa B estão carregadas as duas. Só que o que eu estou notando é que elas estão se atraindo. Se elas estão se atraindo, isso quer dizer que tem cargas contrárias. Eu vou colocar um mais aqui e um menos aqui. Vocês podem colocar ao contrário se quiser. Pode botar menos aqui e mais aqui, só para a gente não perder a informação. Elas têm sinais contrários, está registrado. Já essas aqui, D e A, também estão carregadas. Essa D e A estão carregadas, está escrito ali que são carregadas. Só que elas têm o mesmo sinal, porque estão se repelindo. Uma delas eu sei que a A eu chamei de mais, então vamos botar o mais aqui. E esta aqui, como estão se repelindo, tem que ser mais também. Tá, já sei o sinal de tudo. Né? Claro, porque eu batizei no início assim. Vocês podem batizar ao contrário, mas vai dar certo. Ok, o C para nós é um cobre, metal, condutor. E o A eu já sei que é positivo. Pessoal, o metal sempre é atraído pela carga. Por quê? Faz de conta que vocês têm aqui de plástico, o negócio carregado. Tá? Portanto, a carga fica sempre paradinha, é isolante. E este é um metal. O que vai acontecer no metal? Quando se aproxima, aqui vai ser atraído todos os elétrons, ó, e aqui vai ter falta de elétrons. Então houve uma divisão. Porém, aqui é atração, ó, eles atraem. Esse aqui atrai, sinais contrários. E esse aqui com esse aqui repele. Só que como ele está mais longe, ele repele com menor força. Logo, a força de atração é maior. Então ele anda para esse sentido de carga. Ele sempre vai ser atraído. Por causa disso, a atração, pelo fato da distância ser menor, é muito mais forte do que a repulsão, que a distância daqui é maior. Tá? Então o metal é atraído sempre. Então, complementando o nosso exercício aqui, vou analisar aqui que ele está perguntando, né? Aqui está o D, nós sabemos que o D vai dar positivo, porque é repulsão, já descobrimos o sinal do D. Logo, como isso aqui é metal, vai ser atraído sempre. Tá? E agora, finalmente, este aqui. O D eu sei que é positivo. E o B é negativo, que está. B é negativo. Sinais contrários, então, atração. Esse é o sentido. Tá aí. E este aqui, também é para cima, porque a atração não é mútua. A atração é mútua. Eu te atraio e tu me atrai. Que nem está aqui, pessoal. Ele foi atraído, mas ele também atrai esse aqui, tá? Então, os dois se atraem mutuamente.
sempre assim na carga elétrica. Bom, e com isso então eu encerro esse vídeo, lembrando que na próxima aula eu pretendo dar leis de Coulomb, portanto fiquem antenados. E caso vocês tenham uma deficiência na base, volto a recomendar os vídeos de física elétrica nível médio que eu tenho já dispostos no YouTube. Então até o próximo vídeo.